A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Todos sabemos que, depois do túmulo, há simplesmente a continuação da vida, e que o céu e o inferno residem dentro de cada um de nós. Daí, os atributos humanos, tais como a virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda, nos acompanharem onde quer que estejamos, quer na terra, quer no mundo espiritual. Espírito André Luiz. Bom dia, queridos ouvintes e internautas, que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11 horas e 2 minutos, sábado, 23 de agosto de 2025. Eu sou Clênio Barros e através da Rádio Guarani Digital estaremos juntos até as 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita, de número 1450, com a participação de Zeca Piquet e Virgínia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque. Em seguida, momento mediúnico com Só a Reencarnação Explica, com Virgínia Barros. Vamos prestar bem atenção. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema Só a Reencarnação Explica, foi baseado na obra O Perispírito e Suas Modelações, do escritor Luiz Gonzaga Pinheiro, e obras básicas e subsidiárias da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de Naelso Coutinho. Muitas religiões tentam explicar as consequências da imortalidade da alma. Outras, todavia, negam tal princípio. O Espiritismo traz em seus fundamentos a reencarnação como sendo uma lei natural que explica a evolução do princípio inteligente criado por Deus, que é o Espírito, o qual não tivesse a oportunidade de vivenciar várias experiências, ficaria difícil de explicar o seu progresso intelectual e moral com apenas uma existência carnal. É por isso que a reencarnação se constitui a única teoria capaz de explicar coerentemente a razão da diversidade da dor entre os seres humanos, da diversidade dos destinos, da diversidade da evolução espiritual e de toda e qualquer situação de aparente injustiça existente. A reencarnação é consonante com todos os ensinamentos científicos, sem apresentar qualquer contradição, ao mesmo tempo que fornece a chave que explica os inúmeros enigmas que pautam a existência do espírito em suas experiências na Terra. A reencarnação como crença na sobrevivência da consciência após a morte é comum e tem se mantido por toda a história da humanidade. É que ela faculta a transformação das espécies, caracterizando a evolução anímica pela ascendência dos diferentes princípios inteligentes. Somente ela explica a existência no mesmo lar ou não de seres humanos com tão diferentes qualificações e características relativas aos talentos, aos gênios, ao estado de idiotia, da beleza, da saúde, das aptidões, das instituições e de outros desníveis existentes entre os seres submetidos ou não ao mesmo clima, educação, alimentação e tratamento. A biologia clássica, como ciência, tem se mostrado impotente para explicar de maneira lógica, convincente e sem subterfúgios essas diferenças. Isso porque cada espírito, ao reencarnar, traz consigo uma bagagem moral e intelectual, bem como um karma determinante de suas provas e expiações. Daí a existência de espíritos dotados de genialidade ou de mediocridade, de perfeição corporal e de deformações múltiplas limitantes. Essas provas e expiações vivenciadas como consequência do que fomos
ou do que fizemos em existências passadas, não nos são permitidos as suas lembranças pela justiça divina, que faculta ao reencarnante o direito sublime do esquecimento, para que sua atual reencarnação não seja alvo de uma experiência conturbada e torturada pelo remorso dos erros e possíveis crimes cometidos contra si mesmo ou contra o seu próximo. Essa necessidade do esquecimento do passado é porque estão nos genes do espírito as condições físicas, morais e intelectuais que refletirão na formação material do corpo humano, como programação imposta por lei maior, que é a própria genética. Não é a matéria que é evoluída, é o espírito, em função de sua evolução intelectual e moral, que determina o grau de perfeição do corpo que ele irá habitar ou de sua qualificação moral. Concluindo, diz o autor supracitado, que o caráter, o talento ou os dons que o espírito apresenta constitui o somatório de sua própria evolução, incluindo nesse conjunto as ideias inatas, as inclinações, as ponderações e outros procedimentos, que podem, em alguns casos, se manifestar muito cedo, mesmo antes do completo desenvolvimento do cérebro físico do reencarnante, visto que é nele que estão arquivados todos os valores nobres ou não, bem como a imagem de seus desafetos ou inimigos de outras vidas, carentes de perdão, que a princípio somente despertam o sentimento de vingança. Pensemos nisso. Caro ouvinte, não sinta solidão. Escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem, que brilha a vossa luz, e até o próximo sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, queridos ouvintes, atingimos o ponto áureo do programa, podemos assim, do ponto de destaque. Estamos com a presença aqui, mais uma vez, com a graça de Deus, de Paulo Maciel, pesquisador, estudioso do Espiritismo, palestrante e trabalhador voluntário do Hospital Espiritual Patrícia Bacelar. Bom dia, Paulo, que a graça de Deus te envolva hoje e sempre. A casa é sua. Seja bem-vindo. Muito obrigado, seu Clênio, que a paz de Deus nos abençoe hoje e sempre, aos ouvintes, a todos que fazem a rádio. Para mim é um prazer sempre estar aqui com meus amigos. Graças a Deus, sem dúvida nenhuma. Antes de iniciar propriamente o trabalho, que é um trabalho bastante interessante hoje, é sobre a questão, o objetivo da reencarnação, não é? Muito interessante. E tem a dúvida que muitos têm a respeito desse assunto. Mas nos fale antes dos trabalhos realizados no Patrícia Bacelar. Como é que estão? O Hospital Espiritual Patrícia. Toca, sim. O Hospital Espiritual Patrícia Bacelar, ele está situado na rua Elisa Cabral, número 170, em Camaragibe. E os nossos trabalhos sempre são aos sábados, a partir do meio-dia. Então o paciente pode chegar às 11h30, 11 horas, fazer a sua ficha, dar o nome e aí ser encaminhado, ou já deixar o seu nome para fazer o seu tratamento quando iniciar o meio-dia. Muito bem. Logicamente, o Hospital Espiritual Patrícia Bacelar é voltado apenas para quem é espírita. Não, para todos aqueles espíritos que sofrem e que estão precisando de um alento. O hospital está de portas abertas para todas as religiões, não há discriminação de nada, todos podem estar indo para o hospital, fazer seu tratamento e depois voltar para as suas religiões, e está de portas abertas para todos. Não é só para espírita, não é um hospital de espírita, né? É um hospital espiritual. Muito bem. Vamos... Sim, ainda tem a evangelização, né? Que é na parte da manhã, a partir de 8 horas. Graças a Deus. E tem a palestra, que também... Às 14 horas. Às 14 horas, né? Que eu estou com saudade, nunca mais fui. Mas a partir das 14 horas sempre tem um palestrante lá, né? Doutora Cristina, seu Clênio, que está aqui. Sempre tem alguém para levar a palavra do Cristo, do Evangelho, alguma palavra
que reconforte e que ensine, né, sobre o Cristo. Muito bem. Hoje temos a palestra com a doutora Cristina, né? Isso. O curso de medicina, é o curso de medicina espiritual. A cada 15 dias. Né? Cada 15 dias. E quem entra? Só quem está fazendo o tratamento? A pessoa pode... Não, o curso ele é aberto para todos. E aqueles que se interessarem podem falar com a direção e preencher a ficha e a doutora Cristina depois analisar para liberar para fazer o curso. Então é liberado para todos. Muito bem, muito bem. Esses trabalhos têm alguma remuneração? Tem alguma contrapartida? Não, todos nós somos voluntários, tem lá o nosso termo de voluntariado assinado. Nenhum paciente paga nada pelo tratamento, nem o material, nem o espiritual. Material porque nós temos psicólogos, psiquiatras, temos médicos atendendo, todos de graça. Todo o nosso trabalho é gratuito. Muito bem. Paulo, então vamos para entender o objetivo da encarnação. A primeira pergunta é: encarnação e reencarnação é a mesma coisa? Só questão de ordem, né? A gente partir de um raciocínio já esclarecido. Só para esclarecermos essa parte do que é reencarnação e encarnação, é só nós entendermos que quando nós chegamos a primeira vez em algum lugar, então nós estamos entrando naquele ambiente, nós estamos a primeira vez, então é uma entrada. Se eu saio para pegar alguma coisa ou resolver alguma coisa e volto para aquele ambiente, é uma reentrada. Então, quando nós reencarnamos em algum dos planetas, né, como tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, esses vários planetas, a primeira vez que eu vou encarnar naquele planeta. Quando eu retorno ao mundo espiritual, me preparo mais uma vez e retorno a esse planeta, um retorno. Então, é a reencarnação. O se diz que é mais de uma vez. Então, é a reencarnação. Se nós aqui nesse planeta tivemos várias encarnações, então nós estamos reencarnando todas as vezes. Se viemos a primeira vez, estamos reencarnando. Muito bem. Só para diferenciar, né? Não, claro. Foi bem didático. Mas agora, e o objetivo? Para que a gente vem e vai e vem de novo? Pronto, esse é o objetivo que está lá no Livro dos Espíritos, no item 132, né, quando o Kardec pergunta o que o senhor perguntou a nós aqui, né, qual é o objetivo da encarnação. Aí lá no texto ele diz o seguinte, que Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição, que é para uns expiação e para outros missão. E aí, quando ele fala isso, nós entendamos que quando ele fala que para uns é expiação e outros é missão, depende da evolução espiritual desse espírito que vai reencarnar ou encarnar nesse planeta. Então, quando ele fala de expiação, é porque nós temos lá, quando Moisés veio e deixou os 10 mandamentos, nós temos esses mandamentos vigentes até o dia de hoje. E Jesus, no Evangelho, ele nos deixou: nada passará nem um único jota. Ou seja, tudo que você fizer, por mais aparente que seja, que uma coisa fútil, banal, para a justiça divina, muitas vezes é um ato gravíssimo que você comete contra a lei. Qual é a lei? A lei que Deus trouxe para nós nos 10 mandamentos. De não matar, de não roubar, de não desejar a mulher do próximo, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Então, quando ele traz essa lei, ela não ficou lá atrás. Então, cada vez que nós erramos contra a justiça divina, fazemos algo de errado, muitas vezes por um momento de falta de lucidez nossa, de conhecimento, aí nós vamos ter que voltar para reparar esse erro. Por isso que a reencarnação, ela para alguns é uma expiação. Por quê? Quando o senhor sai aqui da rádio, seu Clênio, e vai para o final da rua, o senhor sai aqui, aí causa buracos, deixa ali com animais, né, como cobras, jacarés, o senhor... Tá, aí quando o senhor chega lá na frente, o senhor se arrepende. Diz, eu vou voltar para a rádio. Quando o senhor retornar, o senhor vai encontrar a pista limpinha, como o senhor tinha ela? Não, porque o senhor mesmo esburacou, deixou os animais, deixou ali um monte de arame farpado para as pessoas se cortarem. E de quem é a obrigação e de quem é a necessidade de tirar aquilo para retornar? É do senhor. Né, de quem cometeu aquele ato. Então é assim que Deus, na sua bondade, no seu amor,
é que vai fazer com que você, a cada nova reencarnação, primeiro que você vai retornar com todos os fluidos que você desencarnou, ou seja, que você deixou esse corpo físico pela última vez, retorna ao mundo espiritual, se prepara para uma nova reentrada no planeta, para poder você resgatar, pagar esse débito com a justiça divina. É uma forma que Deus utiliza para nós, para que nós possamos nos melhorarmos. Por isso que Jesus lá na cruz disse, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Eu prepararei um lugar para que vocês possam ir para ele. Só que para nós irmos para um planeta onde o fluido é positivo, onde a força de atração é positiva, a força de repulsão é positiva, o meu perispírito ele tem que estar positivo. Eu não posso ir com um pensamento negativo, com o meu espírito, com a força de repulsão e de atração negativa, porque é incompatível. Para que isso aconteça, Deus nos dá essa oportunidade, como um Pai amoroso, de nós retornarmos quantas vezes foi necessária para nos prepararmos, para vencermos as nossas más tendências, como Kardec diz também no Evangelho lá, o Espírito de Verdade, aliás, no Livro dos Espíritos, ele diz, pergunta qual o meio para nós nos melhorarmos, né? E ele diz, conhece-te a ti mesmo. Já no Evangelho, nós devemos encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, é sempre um ponto de apoio para que nós possamos encarar nossos defeitos para recuperarmos a nossa vibração espiritual positiva, né? Então, é esse caminho que nós temos que fazer, que é a necessidade. Já outros vêm como missão. Espíritos mais evoluídos, como os médicos espirituais, que têm uma evolução maior do que a nossa, como Dona Maria Cláudia Martins, que é administradora-geral dos hospitais, que já tem uma evolução bem maior do que a nossa. Esses espíritos vêm com a missão, montar o hospital e ajudar todos nós que precisamos evoluir, melhorarmos. Essa é a diferença, quando ele fala aqui no Livro dos Espíritos, de que uns vêm como expiação e outros vêm como missão. Muito bem. Existe a possibilidade de, na primeira reencarnação, fizer tudo certinho, aprender direitinho, tá bom, já virei santo? Não, em uma encarnação não. Mas podemos dar um exemplo dito por doutora Cristina Santos, em uma das palestras dela, ou estudos, quando ela fala que Jesus foi um ser que nunca errou. Ou seja, ela conta a história. No início tinha um grupo de espíritos que eram voltados para a natureza, se alimentavam das frutas que a natureza dava, se alimentavam daquele ambiente que estava ali, enquanto um outro grupo, que éramos nós, se alimentava de quê? Fomos para a caça para comer os animais, por isso que nós temos os caninos, segundo ela, que ainda é um resquício da nossa pré-história. Nós éramos carnívoros, né? E ainda somos hoje. E aí, esse grupo aqui, ele não evoluiu como esse grupo de Jesus. Tão rapidamente. Não. Tanto que Jesus, quando reencarnou em mundo de provas e expiações, segundo a doutora Cristina, já foi como espírito missionário. Para o senhor ver. E o próprio Livro dos Espíritos aqui, ele nos diz que nós evoluímos, se nós não errarmos, vamos na evolução mais rápido do que aqueles que cometem os erros, do que aqueles que contrariaram a lei divina. Muito bem. Isso, por outro lado, aqueles espíritos que só fazem coisa errada, que é desequilibrante, né? Que praticam mal, costumais, faz porque quer, tem sentimento disso. Eles têm uma nova oportunidade ou vão ser mal para sempre? Vamos lá. Deus, lá no capítulo 3 do Evangelho, quando Jesus diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, nós vamos ver a evolução dos mundos. Então nós temos mundos felizes, mundos celestiais, mas temos mundo de provas e expiações, de semi-regeneração, que é o caso da Terra que está entrando agora, mundos de regeneração e os mundos primitivos. E esses seres que aí encarnam ou reencarnam nesses planetas, eles têm o espírito ainda é grosseiro ou sutil, dependendo do planeta e do fluido. Por isso que nós falamos anteriormente que o nosso fluido precisa estar adaptável àquele planeta, senão nós não conseguimos acesso, né? Se você não tiver uma roupa de mergulho, você não consegue ficar muito tempo embaixo da água. Você tem que ter um ambiente propício para isso. Então, esses espíritos ainda recalcitrantes, esses espíritos que têm o mal ainda como bandeira, né, e dizem, eu sou mal, eu gosto de ser mal, e eu vou ficar cometendo mal,
nós vamos ter aí uma divisão, que lá nos hospitais nós conhecemos como HE, CMHE, né, o TAI, que nós vamos ter o HE, que é um espírito que é hipnotizador. Esse não tem amor, não tem qualquer consideração por nenhum ser abaixo dos espíritos celestes. Segundo a doutora Cristina também já nos passou isso. Então, o que acontece com esse espírito quando ele é evocado e retirado? Vai para o mundo transitório. Aí dizemos, Deus está castigando ele. Não, esse espírito ele encarna naquele planeta, onde não tem nem força de atração, nem força de repulsão, positivo ou negativo, é um mundo neutro. Então ele fica naquele planeta, repensando, rememorando todas as suas ações mais que foram cometidas. A partir do momento que ele tem um relampejo, uma pontinha, uma faísca de arrependimento e pede ajuda, Deus tira dali e já vai. Aí ele vai começar a reencarnar em outros planetas para poder evoluir. Deus não pune ninguém. Nós nos punimos pelo mal que nós cometemos. Então, esses espíritos recalcitrantes, eles vão para os mundos que são de acordo com ele. De acordo com o seu pensamento, infelizmente, da maldade, do ódio. Então, eles vão para mundos inferiores, vão para mundos neutros, como nós falamos, dependendo da categoria de cada espírito. Lá no Livro dos Espíritos também, ele fala da escala espírita, ele nos dá também, nós temos uma noção do que é cada espírito e cada planeta que está ali, onde esses espíritos estão. Quer dizer que nós não podemos escolher. Quando, vamos supor, estou aqui nessa reencarnação, estou vivenciando aqui esse momento na Terra. Quando eu morrer, eu digo, agora eu quero ir para um espírito ou para um mundo celeste, um mundo feliz. Não tem essa condição? Seu Clênio, aí digamos o seguinte, o senhor estudou engenharia, se esforçou, passou noites acordados, fazendo aqueles cálculos, fez tudo para se formar, enquanto que eu não fiz nada. Passei toda a fase de nossos estudos, não indo para a sala de aula, não estudando, não fazendo nada, né? Olhando a prova dos outros para fazer a minha. Quando chega no final, de quem é o mérito de se formar? Meu ou do Senhor? Claro que é do Senhor. Então, o espírito se esforça a cada reencarnação, ou deveria se esforçar, para obter uma melhora espiritual, para obter uma melhora quando você começa a compreender a vida física e a vida espiritual. Então, nós temos lá, quando fala da escala espírita, quando ele fala dos espíritos imperfeitos, ele diz que são espíritos mais ligados à matéria do que ao mundo espiritual. São espíritos que ainda vivem esse mundo, que não levantou-se o véu. Então, quando eu desencarnar, eu vou para um planeta, eu vou ter as companhias, e aí vem dos nossos pais e avós, quando diz assim, diz-me com quem anda que eu te direi quem és. Então, nós vamos pela compatibilidade fluídica para o ambiente que nos é propício, pela minha conduta, pelo meu pensamento, pelo meu desvio, ou pelas minhas boas ações, pelo meu pensamento positivo, pela minha moralidade, eu vou para um ambiente onde o meu fluido, como nós dissemos, ele vai ser compatível. Muito então não bem. Tem escolha, né, seu Clênio? A escolha nossa aqui de fazer o bem ou o mal. Então é a nossa decisão, o nosso posicionamento, o nosso perfil é que vai ditar para onde é que a gente vai. Isso, porque somos seres fluídicos. Se você observar, o nosso perispírito é fluídico, o nosso corpo é de água, é fluídico. Então nós somos seres energéticos, somos seres onde que tudo que pensamos nós plasmamos. Temos a companhia que nos é compatível. Por exemplo, quem bebe tem a companhia de espíritos que foram, que bebiam, que eram alcoólatras, ou que gostavam de beber e que estão ainda aqui no planeta. Se eu fumo, eu vou ter essa companhia. Se eu oro, se eu faço o bem, eu vou ter a companhia das pessoas que também oram, que fazem o bem. Não é uma coisa tão difícil de nós entendermos. É só a sintonia espiritual. O que eu penso, eu sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto. E quem está comigo tem o mesmo pensamento e o mesmo sentimento. Muito bem. Então, não há diferença entre estar vivendo num projeto reencarnatório e o desencarne? É tudo a mesma coisa? A gente vai pensar do mesmo jeito? Sim. Você é o que, assim na terra como no céu, nos diz o Pai Nosso. Né? E o Dr. Ricardo, ele gosta muito de falar isso.
Eu escutei ele falando, ele sempre dizia, quando tinha alguma situação nesse sentido, ele dizia assim, na terra como no céu. Por quê? As pessoas têm o costume de dizer, seu Klein desencarnou, ele virou anjo, foi lá, tá lá, fazem isso com os padres. Certamente não me conhecia. Fazem isso com os padres da Igreja Católica, que quando desencarnam, aí diz, virou santo. Tá, mas a gente tem que ver a condição espiritual. Teve um padre, eu não lembro agora, não me recordo o nome dele, mas eu vou me lembrar, que na Colômbia, que ele desencarnou durante uma missa quando os revolucionários entraram e assassinaram ele e as pessoas que estavam na missa. Coisas de guerra. E aí canonizaram ele como santo. Só que a situação espiritual dele era diferente, ele não era santo. Ele era um espírito como todos ali que estavam fazendo a sua parte para com Deus. E aí narra esse livro que o espírito ele estava em farrapo. Era um espírito sofredor, um CM, um espírito doente. Por quê? Porque as pessoas o chamavam todas as horas, porque eram tidos como santo. Sim. As pessoas faziam procissão em seu nome. Na igreja que foi reconstruída, eles faziam as missas, chamavam ele, pedia para ele ajudar, mas só quem precisava de ajuda era ele. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos com o mesmo fluido que nós saímos daqui. O mesmo pensamento, as mesmas atitudes, os atos, tudo que nós fizemos. Então, o mundo espiritual é um mundo de reconforto, para que você possa se preparar para a nova reencarnação. Então, não é porque eu desencarnei que virei santo, que virei... Se eu tenho o meu pensamento, se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa orgulhosa, ou uma pessoa boa, uma pessoa amável, continuarei do mesmo jeito do outro lado, só sem esse corpo físico. Mas o meu pensamento, a minha personalidade será a mesma. Muito bem. Então, as caracterizações, o perfil continua o mesmo. Sim. E a visão do espírito? Ele vai ter uma visão diferente? Sim, dependendo. E aí é quando os médicos, né, os espíritos, eles falam pra gente que o mundo espiritual, o mundo físico é uma cópia do mundo espiritual. Só que a sua visão, a sua audição, tudo se dilata mais. Então, quando você chega no mundo espiritual, e aí uma colocação muito bem feita dos espíritos, eles dizem, no mundo espiritual não existe o hipócrita, né? Aliás, não existe a hipocrisia, existe o hipócrita. Porque lá você está desfigurado desse corpo físico. Lá nós somos fluidos. E o fluido, ele tem uma forma, ele tem um pensamento, ele tem uma plasticidade, né? Então, assim, lá você não se esconde. Aqui nós escondemos. Eu posso estar aqui sorrindo para o senhor, mas estar com muita raiva do senhor, muito chateado com tudo, e estou rindo, que é para não passar essa ideia para o senhor. Mas no mundo espiritual não tem isso. No mundo espiritual você é aquele hipócrita mesmo, não tem a hipocrisia, né? Só fica ele. Ou seja, é você, vamos dizer, desnudo, né, de todas as suas imperfeições que você escondeu aqui no mundo espiritual, aqui no planeta Terra, né, no mundo material. Porque o corpo físico, ele faz isso. Essa prisão, ela esconde todas essas deformidades que nós queremos e usamos a máscara que nós achamos mais ideal. Muito bem. E é comum a gente dizer, né, que tem um pesadelo. Não, parecia uma alma penada querendo me perseguir. Alma e espírito é a mesma coisa? É a mesma coisa. O espírito, quando aqui no livro dos espíritos também ele fala, que a alma é quando ele está encarnado. E quando ele está em estado de sono, quando desencarna, aí vira espírito. Mas ele diz que as duas são a mesma coisa, quer alma dizer e espírito. Essa alma é somente um ponto que não é verdadeiro. A alma a gente coloca como se fosse um espírito desencarnado, é o inverso. Isso, que ele está encarnado. Muito bem. É a alma. Quando está desencarnado ou no mundo espiritual, ele se torna espírito. Mas são é a mesma coisa. Essa colocação, de que é feito esse espírito? Como é que a gente pode entender? Ele está aqui encarnado, ele é um espírito. Ele é uma alma. Está encarnado, ele certo. É alma, né? Ele está num projeto encarnatório, esse espírito para ser chamado alma. Sim. Aí vem com a missão. E quando a gente diz assim, isso é o karma, não tem como mudar. Isso aí, eu vim desse jeito, eu sou desse jeito, vou sofrer até o fim, não tenho como mudar. Como é que eu posso me melhorar se eu não tenho como mudar? Ok.
Existe um nome no Evangelho chamado resignação. Fatores de resignação, você aceitar aquilo que Deus lhe deu. Temos algumas coisas, por exemplo, o câncer. 70% das pessoas que adoecem de câncer não é kármico. Ele é ocasionado pelo ambiente, o ambiente que você vive, a forma que você vive, pela sua conduta de vida, o eletromagnético negativo, que é um fluido elétrico, que nós temos, mas que os ambientes insalubres, de bebida, de álcool, de sexualidade, né, ambientes onde esse fluido ele é predominante, ele vai causar processos obsessivos também, né? Ele vai causar na sua célula uma degeneração. Essa célula degenera, vai causar a queda da imunidade dessa célula e aí o câncer ele se instala. Esse não é kármico. Esse você tratando, no caso nos hospitais espirituais, você almeja a cura, como já aconteceu. E aí tivemos uma paciente no Maria Cláudia, onde ela foi tratada, ficou boa. E ela ficou boa próximo do carnaval. Doutora Cristina orientou, olha, não saia de casa, não vá brincar carnaval, que a senhora ficou boa agora, então a senhora ainda está muito sensível. Aí ela pagou para ver, foi brincar o carnaval. Não passou 2 semanas após o carnaval, ela desencarnou. Porque todas as consequências do câncer retornaram e dessa vez foi muito pior. Ou seja, essa desencarnação dessa nossa irmã, ela não teria que ter acontecido. Porque não foi kármico. Kármico é quando nós, por exemplo, a bebida, desencarnei com cirrose. Então, eu desgastei o quê? O meu fígado. Então, eu vou vir imprescindivelmente com cirrose hepática. Mesmo sem, nessa encarnação, não ter que colocar nenhuma gota de bebida na boca. Crianças que já nascem deformadas geneticamente, com essa cirrose hepática, por exemplo. Mas aí nós vemos a vida presente. E a doutora Cristina Santos, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz que o feto na barriga da mãe, antes da concepção com o espírito, da ligação espiritual, o feto é perfeito. A parte material nossa é perfeita. Ela começa a se desestruturar à medida que o espírito imperfeito, ele faz essa ligação. Aí essa imperfeição, ela vai para a parte material. Então, quando eu venho com a cirrose, o meu fígadozinho aqui que está em formação no ventre da minha mãe, ele está perfeito. Mas se eu já tenho predisposto isso, porque eu destruí o meu fígado na encarnação passada, eu vou vir e vou desenvolver essa cirrose. Essa é kármica. Kármico é aquilo que a gente não muda. Então, como é o meu procedimento após o nascimento, crescendo com essa doença? A resignação, né? A aceitação dessa doença. Se eu não me revoltar, se eu não brigar com Deus, dizer que Deus é injusto, ou se eu passar com amor e acreditando nele, eu pago eu recupero, não é nem pagar, mas recupero o meu fígado para que na próxima eu já não venha mais com esse problema. Mas como é que a gente vai saber se é uma coisa ou outra se a gente não lembra o que fomos em outra vida? Não lembramos, mas temos o fluido. Esse não tem como esquecer. Um exemplo simples disso, desse fluido, de nós não lembrarmos. Porque assim, no Evangelho também fala isso. Deus é tão bom que dá esse esquecimento para nós. Porque imagina o senhor sentar na mesa com Hugo, com Lívia, Dona Virgínia, e o senhor olhar para Hugo e dizer, foi Hugo que me matou. Hugo tirou tudo meu. Se eu tivesse essa lembrança, será que o senhor ia amar ele como filho do mesmo jeito? Não. Mas pode ter uma antipatia? Pode. Porque o fluido ele continua. O sentimento continua. E aí é a importância da família. Porque o amor maior de pai do Senhor vai cobrir esse ódio. Então, o Senhor, mesmo que tenha antipatia, ou o contrário, mas, mesmo que não tenha, a família ela faz com que isso cesse. E é o que Deus quer. Que todos sejam irmãos, que todos se perdoem. E que todos mudem. Eu posso não lembrar, mas o meu fluido, ele está ali presente. Então, infelizmente, alguns vêm e retornam do mesmo jeito. Outros já vão melhorando. Por isso que existe a lei do progresso que traz o Evangelho para nós. É um progresso, ele é lento. Deus é paciente com todos nós. Então temos a oportunidade. Temos, todas as vezes. Muito bem. Agora uma coisa. E se eu não acreditar na reencarnação? Se eu não acreditar no espiritismo?
Se eu não acreditar que ao desencarnar nada vai acontecer e eu vou para o nada, o que é que acontece? Todos os processos acontecerão da mesma forma, o senhor acreditando ou não. Quem acredita em espírito e quem não acredita, o espírito ele vai estar lá do mesmo jeito. Ele vai estar presente, o senhor crendo ou não que aquilo está acontecendo. Então, assim, a natureza, o progresso, ele não para. Para os ouvintes, para nós termos uma ideia, o nosso planeta ele está passando por um processo justamente disso, de melhora. Então, os fluidos da Terra estão mudando, está melhorando, está ficando um fluido mais sutil, um fluido mais suave. E o que acontece com aqueles que têm um fluido mais pesado? Estão saindo desse planeta e indo para os planetas onde o fluido ele é compatível com o meu pensamento, com minhas atitudes, com meus atos aqui. Então, mesmo que eu não aceite, a lei do progresso ela não para. Mesmo que eu não queira, nós vamos ter o mundo espiritual, nós vamos ter o desencarne, né, a morte física. Porque esse corpo ele precisa voltar para a sua origem. E o espírito ele vai caminhar seguindo a sua evolução. Quer dizer que aqueles espíritos que ainda estão acostumados no mal, fazendo mal pelo mal, ele não terá outra oportunidade aqui na Terra. É isso? No caso da Terra hoje, porque ele também, ainda está. Segundo a doutora Cristina, desde o ano 2000 que a espiritualidade deu um basta, que vinha conversando com os espíritos de hipnose, aqueles espíritos mais recalcitrantes, então eles deu um basta. Então estão fazendo o recolhimento desses espíritos e colocando no ambiente propício, né? Como o senhor diz, no local apraz para ele, né? Aprazível para aquele espírito. Então, eles estão saindo desse planeta, porque o fluido não dá mais para isso. E, como também diz a doutora Cristina, nós passamos por 3 etapas nesse processo semi-regenerativo. Um é viral, o outro é geológico e o terceiro é quem tiver o DNA do planeta ficará. Quem não tiver, vai para um outro planeta. Parece uma coisa assim, de outro mundo, mas não é. Imagine o senhor numa empresa, para nós entendermos. Então tem a pessoa dos serviços gerais e tem o dono da empresa. E entre eles tem um monte de cargos, um monte de funções, um monte de tarefas. Se eu que estou aqui embaixo, no serviço geral, eu estudo, termino o 2º grau, entro numa faculdade, eu vou estar apto para subir, para ir para um outro setor onde eu estudei, onde eu aprendi, onde eu tive aquela experiência e agora eu vou colocar em prática. O mundo espiritual, a nossa evolução é compatível com isso. Deus é o presidente, é aquela pessoa que está lá em cima. Então ele vê, olha, seu Clênio hoje tem condições de fazer uma palestra? Tem. Então vamos colocar seu Clênio? Seu Clênio hoje tem condições de conduzir um planeta e mudar aquela população daquele planeta? Tem. Que é o caso de Jesus conosco. Vamos colocar lá, ó, seu Clênio, a missão do senhor é essa agora. E o senhor vai lá e vai desempenhar a função, porque o senhor está apto, o senhor está preparado. Então esse é o processo evolutivo do espírito. Nós somos simples e ignorantes, ou seja, sem o bem e sem o mal. Vamos caminhar. À medida que eu faço o bem, ótimo, eu evoluo, eu aprendo, eu cresço. Na medida que eu faço o mal, olha, tu errou aqui. Então vamos voltar, reparar esse erro, vamos reparar o seu corpo físico. No caso do suicídio, se eu dou um tiro na minha cabeça, olha, a têmpora, o meu sistema nervoso central eu vou destruir, o meu cerebelo, né, o meu cérebro em geral eu vou destruir. Então, assim, nós voltamos numa condição que para as pessoas, quem não conhece a justiça divina vai dizer que é uma situação horrível. Fulano nasceu com a cabeça deformada, com alguns distúrbios mentais, mas aquilo ali foi você que causou. E aí você vai, naquela encarnação, reformar aquilo ali, porque é aqui que nós mudamos, não é no mundo espiritual. Né? Aqui é que nós vamos refazer os nossos órgãos que foram afetados, nós vamos refazer o caminho errado que nós fizemos. Alguns fazem hoje, nessa reencarnação, outros ainda precisam de mais tempo para que possam abrir os olhos, retirar o véu dos olhos, como diz o Evangelho. Quer dizer que há uma impregnação do que fizemos ontem para o hoje. Sim. E uma consequência do hoje para o amanhã? Sim. André Luiz, ele diz, nós plantamos, ontem é o nosso plantio, hoje é a nossa colheita. Aí o senhor vê, pessoas boas, pessoas que no mundo espiritual tiveram essa visão de tudo que fizeram de errado, e disse,
poxa, errei aqui, errei ali, realmente se reformam. Mas eles não pagam esse débito lá. Aí seria muito bom. Porque lá tem todas as condições. Aí eles retornam ao planeta Terra, reencarnam no planeta Terra, ou em outro planeta aprazível, como diz o Senhor, a ele. E aí ele vai ali ter, assim, a reação dos atos passados. Ele vai resgatar, ele vai ter que consertar aquilo que ele deixou quebrado. Quer dizer que não basta somente eu me arrepender? Não. O arrependimento, ele diz que o seu espírito realmente aprendeu a lição. Mas se eu tirei a vida daquela pessoa, eu tenho que proporcionar o reequilíbrio. Isso. Emocional daquela pessoa. Então ele pode vir como meu filho. Para que eu possa, através do amor de pai, que é um amor de pai e de mãe incondicional pelos seus filhos, o Senhor vai dar a vida do Senhor pelo seu filho. Então, esse amor, esse sentimento faz com que você consiga ou não, dependendo do caso, que aí a reencarnação do pai também, ele vai dizer se você vai fazer isso, né? Muito de nós, no mundo espiritual, prometemos tudo. Mas quando chega aqui, que nós nos encerramos nesse corpo físico, as facilidades, né? Todo esse planeta, ele muitas vezes deslumbra aqueles pais, eles esquecem o seu papel principal que eles vieram fazer aqui. E se perdem novamente. Então, assim, como Dona Maria Cláudia diz, não são erros novos, são os mesmos erros cometidos diversas vezes, em diversas reencarnações. Mas digamos que o senhor conseguiu. Pronto, se o senhor conseguiu, aquele mal que o senhor fez àquele espírito foi refeito. Então, assim, ele agradece ao senhor, caminhou bem, né? Tem a sua vida, é uma pessoa hoje equilibrada. O senhor conseguiu. O senhor fez a sua parte, pronto. Aquele mal ali, o senhor já tirou da listinha, né, negra, da justiça divina. Muito bem. E quantas reencarnações a gente tem para usar? Seu Clânio, é infinito. Indeterminado. Assim, aprendeu, alcançamos um objetivo, já temos outro objetivo. E aí, é uma coisa bem interessante. Nós vamos ter, durante as nossas reencarnações, todo um processo de amparo, de ajuda, de educação. Então, quando no mundo espiritual nós chegamos, é preparado para nós uma nova reencarnação. Então, você vai lá para o projeto, vão preparar todo um planejamento para o senhor. Dependendo de como será a sua nova reencarnação, você vai seguir aquele projeto ou não. Você tem conhecimento dele, né? Mas como dissemos, quando nós chegamos aqui, muitas das vezes muda tudo. Então você foge totalmente daquele compromisso, não quer trabalhar com um médico espiritual, por exemplo, você não quer estar no centro espírita, num hospital espiritual, numa igreja, aonde quer que o seu planejamento reencarnatório tenha lhe colocado. Ou você quer, e aí você evolui, a escolha do espírito. Mas todas as nossas escolhas, elas vão ter as consequências daquelas escolhas, né? Quer dizer que sempre vamos ter a oportunidade desse desenvolvimento. O que vai depender são as nossas escolhas. Isso. Por exemplo, um paciente que nós tínhamos no Maria Cláudia, que ele fez por diversas vezes, por 3 vezes, na realidade, a prova para a medicina, e não passou. Então ele tinha depressão, ele tinha muitas coisas psicológicas, e foi parado no hospital. E a doutora Cristina atendeu ele, e aí ela viu no planejamento reencarnatório dele, na ficha reencarnatória, porque o mundo espiritual também, só explicando aqui, não é uma coisa de outro mundo, assim, uma coisa fantástica e maravilhosa. É como nós, só que melhorado. Então lá ele tem o fichário, lá nós temos todas as nossas reencarnações, tudo fichado, no papelzinho, tá lá. Então eles vão lá, adentram ali. Quando você entra para fazer uma consulta no hospital, por exemplo, eles vão ver se tem, quando o médico bota lá um TAI, um SEMI, um HE, eles vão procurar lá, por isso que não é feito na hora muitas vezes, a não ser que seja um caso emergencial, mas eles vão levantar a sua ficha, a ficha daquele espírito, ver onde vocês se encontraram, o que você fez, o que ele fez, vão fazer todo um planejamento para poder ajudar os dois. Então, o mundo espiritual, ele é muito bem articulado e muito bem planejado. Não é uma coisa que, né, faça-se a luz e a luz se fez. Não, até para isso teve muito tempo para que isso acontecesse, porque tem um planejamento. Então, quando você chega, você tem o seu plano reencarnatório para a próxima reencarnação aqui para o nosso planeta. Quando você diz aí,
para ver como ajudar os dois. Quer dizer, que se eu tenho um espírito que eu prejudiquei em vidas passadas, hoje ele está querendo me prejudicar, e aí eu vou a um hospital ou um centro espírita, essa ajuda vai ser para mim e para ele? Não é só para mim não, porque quem está procurando sou eu. Mas aí é outro caso bem interessante. O senhor reencarnou, conseguiu reencarnar. E aí Deus, como aqui o objetivo da encarnação, que é o nosso tema, o objetivo da sua encarnação foi para você vir e ajudar esse irmão. Porque quando nós chegamos muitos pacientes chegam lá e dizem assim, olha, eu sofro tanto porque tem um obsessor que está me perseguindo e eu sou muito sofrido. Olha, eu não gosto particularmente, eu, Paulo, de falar essa palavra obsessor. Porque a obsessão o que é? É quando você trava o seu pensamento em algo, ou algum objeto, ou alguém. Então você não faz mais nada, não pensa mais nada, a não ser aquilo. A obsessão, literalmente, é isso. Você travou ali. Esse trauma cometido foi eu. Então, assim, eu tirei a vida daquela pessoa. Então, ela travou. O trauma dela ficou registrado na sua memória e ele ficou rodando aquilo ali. Se ele não tem evolução, ele vai lhe perseguir. Se ele tem evolução, ele lhe perdoa e segue o caminho dele. Entendeu que você fez aquilo por um momento de imperfeição sua. Então, aquele obsessor ali não é um obsessor. Ele é só uma pessoa que está cobrando. Muitas vezes você está sentado ali com o médico fazendo tratamento e o obsessor, dito, está do lado do médico conversando com ele. Então veja, muitas das vezes não é um mal, não é uma pessoa má que está ali. Ele só está dizendo, doutor, ele fez isso comigo, ele me matou, ele roubou tudo que eu tinha, ele tirou minha mulher, tirou minha vida, Por que ele me matou? Muitas das vezes na doutrinação o senhor escuta isso. Por que ele me matou? Ele não precisava roubar, ele fosse embora. Mas ele tirou a minha vida também. Então, muitas das vezes é indignação. O ajuda é para os dois. Eu entro, e Deus onde usa, o objetivo da encarnação. Usa esse objetivo para você procurar, porque quando o senhor está em tratamento, o senhor também está mudando. O senhor também está revendo, está levantando esse véu, o senhor está conhecendo a Deus, o senhor está vendo a maravilha de Deus. Aqui no livro dos Espíritos, ele fala também dos fisiologistas na parte do materialismo, que é o nosso tema também, está ligado? E aí tem uma diferença muito grande entre o fisiologista materialista e o espiritual. Porque ele vai ver o funcionamento da célula. Ali o líquido intersticial, quando vem o sangue, que o sangue em si é uma célula, né? É um tecido, e vem o líquido que vem ali. Então, quando eles se juntam, aí vão na célula, eles oxigenam aquela célula. Quando o fisiologista material está vendo, ele está vendo só essa parte física. Né? Só esse conjunto aqui, a bombeada do coração, do sangue, do plasma, que se junta, que tem lá, faz todo aquele processo químico. E aí, quando você tem um processo químico nas células, então o fisiologista material ele está vendo só aquilo. Aquele que tem Deus, que conhece a Deus e sabe, quando ele olha, ele diz, Deus como é maravilhoso. Meu Deus, como ele... Porque quem fez aquilo? Quem construiu? Foi o homem? Não. Então ele se maravilha. Essa é a diferença. Paulo, o tempo está esgotado. Oh, que pena. Que pena. Mas teremos, graças a Deus, mais oportunidade nas próximas vezes. Depende da sua agenda. Estou aqui e da agenda do diretor. Mas suas considerações finais e o roteiro para uma vida tão conturbada que é esse momento de materialidade, a sociedade desagregando-se e a procura de um norte. Nos ajude. A pandemia, ela trouxe o verdadeiro ser humano, o verdadeiro eu. Porque quando as pessoas passaram a ficar dentro de casa 24 horas do dia e da noite, muitos casais se separaram, porque eles não se aguentavam. Porque eles não conheciam determinadas coisas que os seus cônjuges faziam. Então, aqueles que ficaram é porque se amam e que se conhecem. Mas muitos se separaram. Então, muitos transtornos hoje psicológicos chegam na clínica, chegam para atendimento, para nós, que trazem esse perfil. Né? Então, assim, hoje você tem que ter uma qualidade de vida boa, né? Mental, espiritual, procurar a Deus, saber que Deus não é um ser que está a muita distância de você, mas que Ele está próximo. Basta você procurar. E desejar a todos que possam aceitar a vida, não dormindo
ou dizendo, isso aconteceu porque Deus quis. Mas aqueles fatos que você não pode mudar, como diz Chico Xavier, que eu tenha fé, que eu tenha resignação, que eu tenha calma. Não seja estressado, porque suas células agradecem também. Então, que Deus abençoe a todos. Obrigado, seu Kleiner, ao seu Piquet, pelo convite de estarmos aqui. E que Deus abençoe a todos. Muita paz e um ótimo sábado. Nós aqui agradecemos, Paulo, pela instrução que trouxe para todos nós. E a entrevista do próximo sábado será com Helene Vidal, da Comissão Estadual do Espiritismo e do Centro Espírita Amor e Caridade de Jaboatão dos Guararapes. E ele vai nos falar, vai complementar, a alma após a morte, sua individualidade e a vida eterna. Estamos ouvindo Ricardo Andrade com A Vida Continua, o seu CD, faixa 2, Reencarnar. Agradecemos a espiritualidade pela oportunidade da divulgação cristã. A Rádio Guarani, através de Luciano Carvalho. Na técnica, Eduardo Albuquerque. Aos colaboradores, a Paulo Maciel, brilhante. Uma excelente entrevista. A Zeca Piquet e a Virgínia pelas participações. E, com a graça de Deus, nosso aprendizado e de acordo com a nossa vontade e merecimento, aqui estaremos na próxima semana. Em seguida, Conexão Cultural com Joaquim Freitas. Muito obrigado.